Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui hoje no nosso segundo dia de festival, no dia 18, da terceira edição do Festival de Agroecologia e Ecoturismo do Leste Paulista, que está acontecendo via online. E agora nós vamos ter um bate-papo, uma roda de conversa sobre o ensino de agroecologia na pandemia. E com a Érica, a Alexandra e o Flávio. Então, eu já vou passar a bola para a Alexandra começar a falar do nosso tema tão importante agora, durante esse período que a gente está passando. Para você, Alexandra. Tá bom, Arielle, obrigada. Muito bom estar aqui com todos vocês. Queria agradecer o convite de estar aqui para a gente fazer esse bate-papo. Agradecer, então, ao terceiro Festival de Agroecologia e Ecoturismo, né, do Leste Paulista, dizer que essa iniciativa é bastante importante, né, no debate, na articulação, né, e no fortalecimento das redes de agroecologia. Agradecer especialmente ao Jorge, que me fez o convite, e a Arielle, que está aqui mediando essa mesa, e aos meus colegas, o Flávio e a Érica, né, a gente trabalha junto e se encontra toda semana, virtualmente, né? Então, parece que a gente está sempre junto e isso fortalece, né, nossas ações e é bom encontrá-los aqui. Então, combinado que a gente se apresente, eu sou a professora Alexandra, eu estou aqui em São Paulo desde 2010, eu venho do Paraná, né? E no Paraná eu tinha um ativismo, uma militância nos movimentos sociais, especialmente o MST, os movimentos do campo, e em especial no campo da educação, né? E quando eu venho para São Paulo, eu venho para assumir o concurso e também para fazer doutorado, eu me encontro com o movimento agroecológico, né? E então a gente faz uma reflexão sobre a importância da educação na agroecologia, né? E quando eu entro no Instituto Federal aqui de São Paulo, no Campus Matão, em 2014, eu encontro o espaço de institucionalização da agroecologia, né? E esse caminho me fez entender esses processos de resistência, né, que a agroecologia precisa trilhar, no sentido de se fazer processos educativos, tanto formais quanto não formais. Então, no Campus Matão, a gente tem um núcleo de agroecologia e economia feminista, porque o núcleo de agroecologia que nós temos em Matão, ele trabalha especialmente com as mulheres rurais, né? E também nesse ano de 2020 até o ano que vem, 2021, eu faço parte Alexandra? Flávio? Eu creio que a Alexandra... Já avisei aqui, vamos ver se ela vai observar lá. Se não, tu pode dar continuidade, se você quiser, e depois, na hora que ela voltar, ela termina a fala dela. Pode ser também. Vamos fazer assim, então? Podemos. Se vocês tiverem ok para vocês. Tá ótimo. Então, bom dia a todas e todos. Bom dia, Arielle. Obrigado pelo convite para participar do festival, né? É uma honra para mim. Queria dizer que eu estou feliz de ter aqui hoje a Alexandra e a Érica, né? Eu e a Alexandra conversamos há pouco. No Fórum de Agroecologia do ano passado, a gente tinha uma mesa que eram só homens, né? Eu me lembro que eu falei que aquela mesa era uma vergonha para a gente, que estava no NEA lá de Boituva, porque formar uma mesa onde só homens para tratar de agroecologia era um absurdo. Então, Voltei. a Alexandra voltou. Você quer continuar, Alexandra? Eu vou continuar, né? Então vai. Vocês ouviram até que parte? Estava falando da sua relação institucional com a agroecologia, se não me engano. Certo, e aí... Você já tinha chego em São Paulo e estava falando do NEA de Matão.
Então, a gente tem o NEA em Matão, né, que é esse processo de você institucionalizar a agroecologia, ou seja, criar caminhos de formalização de cursos, né, e ações de extensão em agroecologia. E nesse momento, 2020 e 2021, eu estou na coordenação coletiva da Associação Brasileira de Agroecologia, representando a região Sudeste, né? Então, eu sou coordenadora da ABA, e a ABA também tem ações, né, que envolvem a agroecologia no campo acadêmico, do movimento social e da prática, né, como é a agroecologia. Bom, o tema dessa mesa, que foi nos desafiado a falar, é educação em agroecologia nos tempos de pandemia, né? E aí eu fiquei pensando, né, qual a reflexão que eu poderia fazer com os ouvintes que estão aqui, os participantes desse festival, sobre a educação em agroecologia na pandemia, né? E eu levantei algumas questões para a gente refletir juntos aqui, né? A primeira delas é que a educação, por isso que eu falei da minha trajetória, né, quando a educação, o movimento, a luta pela educação se encontra com o movimento agroecológico, né, a educação, ela é o coração da agroecologia, né, então os processos educativos vivenciados na agroecologia, eles são tão importantes para o fortalecimento da agroecologia, né, que eles se desdobram em várias frentes de atuação, né. A educação em agroecologia, ela tem uma proximidade necessária e um diálogo necessário com a educação do campo, né, porque se faz no campo, né. E a educação do campo, ela vem, né, então, de um processo de luta pelo direito à educação lá dos anos 90, que os movimentos sociais se fortalecem. Justamente porque a população do campo era aquela que menos tinha acesso à escolarização. Então, a questão do direito vem à tona, né, na luta pela educação do campo, o direito à educação, o direito a aprender, né, mas não só o direito de ir à escola, né, porque você garantir o direito de ir à escola não significa que você garante o direito à igualdade à educação, né? O direito de ir à escola, mas ir a uma escola que ajude a pensar a sua realidade e a transformá-la. E qual realidade? Né? A realidade do campo, né? Que precisa acessar a agroecologia, né? Que precisa construir a agroecologia como uma alternativa, né, de vida, né, e de produção de alimentos. Então, esse processo, né, de você entender o meio, o campo, né, nesse processo escolar, ele é importante para a gente discutir a agroecologia, a educação em agroecologia. E essa escola, ela acaba, né, então, ocupando o coração das comunidades rurais, né? Quando você pensa a educação do campo, uma educação voltada para o campo, construída com os sujeitos do campo, né? Por isso do campo e não para o campo. Não é educação para o campo e não educação e nem educação rural, né? Que os movimentos sociais discutiram, é a educação do campo, porque ela é construída com esses sujeitos do campo, a partir da realidade desse campo, né? E dessa realidade que se quer construir, né? Ou que, né, já está. Então, a escola, o aspecto escolar da vida do campo é muito presente, né? E a agroecologia, então, ela dialoga com essa necessidade dessa escola, dessa educação, ela ser pensada, né, com esse referenciamento social, ambiental, né, e com os diferentes recortes necessários para se construir um modo de vida mais justo, né, mais solidário no campo, né? Então, dito isso, né, a gente pensa, né, na agroecologia, nesse aspecto da educação do campo e da educação formal, das escolas, né? E como que isso fica na pandemia, né? As escolas de ensino fundamental, e aí a gente está falando de educação formal e de ensino médio, né? No processo de luta pela educação do campo, então,
fundamental, médio, as escolas conquistadas no campo, às vezes, os cursos de ensino superior, né, os técnicos em agroecologia, o Pronera, né, enfim, toda essa gama de possibilidades de ações de educação em agroecologia, na pandemia acabam sendo suspensas, né? E aí a gente conversava aqui com o Flávio antes de começar a conversa, né, de como que, o que a gente faz na educação de agroecologia na pandemia? A gente não junta as pessoas, né, e juntar as pessoas, e estudar junto, e estar na escola, e estar nos cursos, e construir esses cursos, é uma essência da agroecologia, porque a agroecologia é movimento, né? Então, o que acontece? Nesse processo, há esse distanciamento, né? E nesse distanciamento, vamos pensar nos jovens, né, que vão para a escola. Se eles ficam em casa, no campo, né, há um processo de acirramento das desigualdades, né? Tanto da desigualdade de acesso, porque o campo não tem, se ele não vai na escola, então os processos educativos tendem a ser virtuais, né? Mas se eles tendem a ser virtuais, esse jovem ele tem que ter acesso às tecnologias para conseguir participar virtualmente, né? E nesse caso, nem todos têm acesso, né? Então, acirra-se uma desigualdade de acesso e de direito à educação, né? Acirra-se uma desigualdade de gênero, porque a sobrecarga do trabalho, né, que fica sob responsabilidade do papel social assumido pela mulher nesse modo de vida do campo, né, fica sobrecarregado, tendo em vista que os jovens e as crianças estão em casa, né? Então, a sobrecarga do trabalho da mulher, né? Pensando, então, todo esse aspecto dessa formação patriarcal que a gente tem na sociedade, né? E a divisão desigual, né, do trabalho de cuidados e dos trabalhos reprodutivos no campo, que caem sobre a mulher, né, segundo as análises e pesquisas e a realidade que a gente vive. Então, eu queria levantar essas questões, né, desse ensino da pandemia no campo, ensino da agroecologia na pandemia no campo, pensando nessas escolas, né, e os próprios cursos técnicos, né. Mas se a gente for discutir também educação em agroecologia e educação do campo, a gente também pode, né, analisar pelo aspecto não formal, né, ou seja, todos os processos de vivência, né, de troca de experiências, os cursos que são criados, né, os processos de extensão que têm aspectos educativos e que é onde o coração da agroecologia se constrói, né, nesses processos de trocas de saberes, né, e esses processos, né, no momento da pandemia, eles também se encerram por um período, né, e em outros espaços, que não no campo, nos espaços mais urbanos, a forma virtual da gente se juntar ficou mais comum, né, e no campo, isso também vem acontecendo, né, esse desafio do acesso, né, às tecnologias, né, a essa vida virtual que tem se dado nessas diferentes experiências educativas na agroecologia. E aí eu vou categorizar, então, nesse momento, essas experiências educativas na agroecologia, na pandemia, como experiências também de resistência. Enfim, falar de agroecologia é falar de resistência, falar de educação do campo é falar de resistência, né? Toda a história do Brasil e toda a história, né, da construção da agricultura familiar, camponesa, da reforma agrária, né, da agricultura de povos e comunidades tradicionais, nessa perspectiva de valorização, é uma história de resistência, né, e a história da educação no campo e da educação em agroecologia também é uma história de resistência. E aí, na pandemia, a resistência, ela, né, se coloca, porque é preciso resistir nesse processo, né, de
pandemia para que os aspectos educativos se mantenham. Então, eu estava conversando com o Flávio estava falando, né, a dificuldade de se chegar nos agricultores e nas agricultoras, né, nesse momento que não se pode estar junto. Né? Também conheço algumas experiências, né, de processos educativos que a SOF desenvolve no Vale do Ribeira, né, e que elas têm criado formas de se reunir com as agricultoras virtualmente, ou mandar as mensagens por WhatsApp. Então, é todo um processo de aprendizado que vai se desenvolvendo. As agricultoras se reúnem, sim, né? Elas dão retorno, sim, né, nesses caminhos, né, de redes sociais, mas tem um tempo sobre isso, não é na hora que a gente quer, né? Então você manda a mensagem, então ali demora 2 dias, porque nem sempre ela tem a internet em casa, então ela tem que, como diz o Flávio, tem que subir no morro para acessar a internet, né, Flávio, que a gente estava conversando sobre isso. E aí responde, dali 2 dias, então o contato ainda existe, mas ainda, né, acirra-se a desigualdade. Então, esse processo educativo, ele continua sendo resistência sobre as relações patriarcais que tem no campo, né, sobre a sobrecarga de trabalhos das mulheres, né, resistências em todos os tipos. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, se eu posso falar do curso, eu acho que já encerrou, né? Já deu seu tempo, mas a gente vai voltar para um debate ainda. Tá ótimo. Eu só queria, então, encerrar dizendo que, nos aspectos das organizações, no Instituto Federal, a nossa resistência, nesse momento de pandemia, é agora construir o curso de agroecologia do Instituto Federal de São Paulo, que vai ser sediado no IFSP de Boituva. É uma experiência nova, a gente está institucionalizando essa experiência, né? Esse curso ele vai ser um curso que vai vir agricultoras e agricultores de todo o estado de São Paulo, né? E ele vai ter como foco principal, né, 3 eixos de estudo, né, só para encerrar: feminismo e agroecologia, as relações de gênero, né, mercados e formação de mercados solidários, e o último eixo é conhecimento agroecológico, né? Então, esses 3 eixos, então vai ser uma experiência incrível, a gente espera poder fazê-lo presencial no ano que vem, né? E a gente, nesse ano, então, aproveitando a pandemia, a gente se reuniu e está construindo o projeto pedagógico de curso e colocando em aprovação lá no Conselho Superior. É isso, câmbio, obrigada. Muito obrigada, Alexandra, pela sua fala. Depois da fala de todo mundo, se der tempo, vai dar, a gente vai voltar para o debate ainda. Tá bom. Você vai ter a oportunidade de falar mais e mais desse tema tão maravilhoso, né? A agroecologia transformando vidas. E um movimento agroecológico super produtivo agora nesse período de pandemia. Então, agora eu vou passar a fala para o Flávio. Contigo, Flávio. Obrigado, Arielle. Bom, eu já tinha iniciado, né, a minha apresentação, mas vou continuar então, né? Eu sou Flávio, sou professor da área de gestão aqui no Instituto Federal de São Paulo, no campus Boituva. Como a Alexandra falou, a gente trabalha junto aí nos NEAs, né? E eu estava falando, Alexandra, da felicidade que eu tenho de estar nessa mesa com vocês hoje, diferentemente daquela mesa do Fórum de Agroecologia do ano passado, né? Que eu me lembro que eu falei, é uma vergonha, a gente só tem homens nessa mesa, né? Sendo que a agroecologia, sem as mulheres, ela não acontece, ela não existe, né? E aí, dando um ganchinho da sua fala, já para já entrar na minha, né? Eu acrescentaria que, além de todo esse processo de resistência, a pandemia nos fez entender mais e mais o que é a resiliência do agricultor, né? Para a agroecologia. O quanto essa resiliência ela tem sido importante, haja visto esse conjunto de dificuldades, né? O subir no morro lá para levar o celular, às vezes, para captar ou para receber as mensagens, ele passa a ser uma resistência física que é necessária. Alguns agricultores já falaram para a gente que eles andam mais de 1 quilômetro para poder ter acesso, né? A telefonia que está perto lá, mas por um efeito sombra das antenas, isso não chega nos assentamentos. Isso causa uma dificuldade enorme que às vezes a gente não percebe aqui na cidade, mas que lá no campo isso é um item a mais e que traz uma dificuldade gigantesca. Bom, a agroecologia, como você falou, em tempos de pandemia, o ensino de agroecologia, aqui em Boituva, nós conversamos isso um pouquinho antes, ele tem sido muito difícil, porque a gente não consegue acessar os produtores, né, os agricultores, e mais do que
apenas, né, eu vou dizer apenas aqui, mas não é isso que eu estou querendo dizer, mas mais apenas do que prática, movimento e ciência, a agroecologia ela é totalmente dialógica. E como é que a gente faz um momento desse que a gente não pode dialogar? A gente, enquanto NEAs, né, supostamente núcleos aí para oferecerem algum suporte na extensão, e como levar essa extensão em tempos de pandemia. Esse eu acho que foi o grande desafio que nós tivemos, né? A grande dificuldade de todo esse período, mas a gente tem sim contornado, a gente tem tentado, né, fazer algumas ações que possibilitem lá no campo alguns resultados de acordo com as propostas dos NEAs e do próprio Instituto Federal. E aí esse curso que a Alexandra falou, eu acho que vou deter maior tempo da minha fala nele, dada a importância dele. Se nós conseguirmos realizar esse curso de forma presencial no ano que vem, é um curso que está sendo desenhado aí a diversas mãos, como tem que ser todo o movimento agroecológico, né? E com foco nesses 3 eixos que a Alexandra bem citou. E esse curso, ele é uma ação experimental, mas que ele pode trazer para o Instituto Federal um referencial de cursos, não só técnicos, mas superiores, e quem sabe a gente pensar em pós-graduações também no futuro, né, se a gente conseguir colocar isso. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Tem as dificuldades para além da pandemia? Todas elas, todo um conjunto, como vocês bem sabem, né? A agroecologia, ela é vista por alguns movimentos como uma forma contrária de tudo aquilo que foi posto. A gente está quebrando esse paradigma e está mostrando, pelo menos no Instituto Federal de São Paulo, que é possível. É possível se produzir agroecologicamente, é possível ofertar alimentos de qualidade num preço justo, atrelado a ações que são ações voltadas, por exemplo, para cursos de informática, para cursos... Então, quer dizer, essa integração de agroecologia, os demais cursos do Instituto Federal, aqui em Boituva, ela tem sido o ponto preponderante para alavancar a agroecologia enquanto uma matriz de ações dentro do campus. Né? Boituva não tem nada de agrárias, é um campus onde o forte é informática. Nós temos aqui área de informática, cursos da área de informática e da área de gestão e automação industrial. E em 2016, chega um louco chamado Flávio e fala, ó, o diretor dele falou, eu gostaria que você fizesse algum projeto, você acha que é possível? Eu falei, olha, eu só poderia fazer projetos se fosse com agricultura familiar e com agroecologia. Você topa? Ele, mais louco ainda, me dá carta branca para tocar um projeto, né? E aí a gente começa a desenhar o que eram ações de agroecologia dentro de um campus desse, como eu estou dizendo para vocês, né? Onde a gente tenta integrar todos os cursos do campus no que eles podem contribuir para processos agroecológicos e para facilitar a agricultura familiar, alavancar essa produção agroecológica. Então, nós temos aqui criação de sites por alunos da informática, a gente tem processos de automação que estão sendo construídos para facilitar o trabalho no campo, para tornar ele menos penoso, né? E aí, como a Alexandra coloca, as mulheres nem sempre valorizadas, um trabalho que, via de regra, ele é né, invisível, né? Ele só é viabilizado pelo esforço pessoal de cada uma das mulheres, e assim, a gente vai nos lotes dos assentamentos, a gente vê lá, todos eles com seus quintais produtivos, suas hortas que alimentam e dão um certo alívio financeiro para as famílias, mas principalmente que dão qualidade de vida a essas famílias. E aí a gente tem tentado aqui no NEA colocar essas ações, né, de educação, então, quer dizer, os trabalhos de conclusão de curso e tudo mais que a gente precisa fazer, tentando voltar eles para atender algumas demandas e facilitar tudo isso. Não tem sido fácil, é um trabalho exaustivo às vezes, mas é o que a gente tem que fazer e o que a gente tem tentado fazer para tentar aprimorar isso tudo dentro do Instituto, né? Tornar a agroecologia mais viabilizada no campus e que a gente possa contribuir de uma forma mais direta e de forma aplicada, que é a premissa do Instituto Federal. Bom, quando a gente traz, então, em 2018, mulheres para dentro do campus para fazer um curso de agroecologia, a gente começa a ver que a gente não ensina nada para ninguém, que a gente só aprende dessas agriculturas, né? E o quanto a gente é prepotente em achar que a gente vai ensinar alguma coisa. E o engraçado é que essas mulheres, 23 mulheres, entraram no campus Boituva para fazer um curso que chamava Curso de Agricultoras Familiares de Base Agroecológica,
E essas alunas, essas 23 mulheres assentadas da reforma agrária e alunas desse curso, elas transformam a realidade do campus. Elas mudam todo o contexto do campus, né? Com a sua presença, com as suas atitudes, e a gente começa a perceber que o campus começa a perceber que tem essa integração também, né? Está muito próxima fisicamente os assentamentos da cidade, a gente depende disso totalmente para se alimentar 3 vezes ao dia, e essas coisas começam a ficar tão perceptíveis que a realidade do campus ela começa a ser transformada. E hoje a gente sente que nossos alunos, né, eles começam, já em época de pandemia, a sentir falta da presença dessas mulheres. Então, quer dizer assim, nesses 2 anos a gente percebeu que a presença das mulheres, que a presença da agroecologia, ela transformou a realidade do nosso campus. Se a gente tivesse um 2020, onde elas estivessem presentes, com certeza, teriam, através do diálogo, através da conversa e dos seus exemplos, transformado ainda mais. Acho que o meu tempo já está dando também, né, Ariane? Mas, só para reforçar aí a importância desse curso que está sendo desenhado, né? Como a Alexandra falou, um curso que vai trazer alunos de todo o estado de São Paulo. A gente está dando ênfase para as mulheres do campo, para as jovens mulheres do campo, para que elas sejam protagonistas na agricultura familiar, para que essas jovens possam se manter também no campo, né, através da agroecologia, contribuindo para um estado de São Paulo melhor. E o Instituto Federal, eu acho que ele entra com esse papel, né, de contribuir com isso nesse momento, e a gente espera fortemente que esse curso ele seja um curso que comece em Boituva, mas que se replique para todos os campos onde a gente tem professores como a Alexandra, lá em Matão, a Érica, em Campinas, Registro, o pessoal de Jacareí, que tem contribuído também. Obrigado, gente. Obrigada a você, Flávio. Eu fico muito feliz de estar participando dessa live e ver tantas instituições assim, né? Em resistência, fazendo uma resistência agroecológica. Porque eu posso falar que eu sou a prova viva de como o pessoal das instituições, do IFISP, vai para o campo, gente do campo também vai estudar agroecologia, que eu estou fazendo mestrado em agroecologia e desenvolvimento rural, que a agroecologia transformou minha vida. A Érica é uma das pessoas que mais me incentivou nesse processo, e tem bastante pessoa aqui do programa que está assistindo a live com a gente. Então, já passo a bola para a Érica. Obrigada. Bom dia, né? Bom dia ainda, né? Vai dar meio-dia, acho que ninguém almoçou, domingão. Então, bom dia, pessoal, tudo bem? Eu também, né, não posso deixar de agradecer o convite do Jorginho para estar nessa mesa, mas o convite do festival em si, né, pela 3ª edição. E quando eu estava preparando a minha fala, né, um roteirinho mais ou menos dessa conversa, eu lembrei do primeiro festival, lá na salinha, lá do Livres, né, em 2018, quando a gente começou a se reunir pré-eleições. Estava todo mundo com medo, né, de como é que vai ser, a gente vai conseguir, né, como é que vai ser isso, né? Então, eu lembro que em setembro, agosto, a gente começou a se reunir, poucas pessoas ainda ali, para pensar o formato, como é que seria. Foi quando eu conheci a Luana, conheci o pessoal do Livres, e foi uma satisfação muito grande, né, porque eu lembro que eu cheguei na reunião e eu dei de cara com a Arielle e com a mãe dela, eu falei, vocês também estão aqui? Né, que ótimo, né, e aí eu comecei a sentir o poder da rede, né, o poder de proteção, articulação, engajamento da rede, que faz a agroecologia ser o que ela é, e aí a minha fala vai um pouco por aí. E a gente, né, passou pelas eleições de 2018, né, sentimos o rebote disso já em 2019 na organização do 2º festival, e por incrível que pareça, o 2º festival foi ainda maior do que o primeiro, né, a gente organizou o primeiro com um medo do que seria o retrocesso, né, da vitória de um projeto de sociedade, como foi,
que é totalmente em contraposição àquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer construir, e aquilo que a agroecologia é em si mesma, né? Que é transformação, que é resistência, que é resiliência, e nunca essas duas palavras, resistência e resiliência, foram tão emblemáticas do que significa a agroecologia. Mas eu queria pegar outra palavra para falar do ensino, e não só do ensino, mas da agroecologia, como que a gente tem trabalhado com isso no Instituto Federal, que é a rede, o poder da rede. Então, quando eu vejo a gente aqui, né, no terceiro festival, passando por tudo isso, e online, e a pandemia, e será que o pessoal vai vir? Porque é isso, né, a agroecologia, ela é movimento, ela é gente, ela é contato, ela é o coletivo, ela é o espírito da coletividade em ação, pensando junto, fazendo junto, quebrando a cara junto, reconstruindo junto. Então, a gente está aqui, nesse formato, desse jeito, né, eu acho que é, ao mesmo tempo, uma resposta, né, de que mesmo em tempos de insegurança, de incerteza, de falta de esperança, de tanta estratégia, né, para abafar, para que a gente desista, para que a gente deixe de acreditar, não é capaz de aniquilar, né, aquilo que a agroecologia é, porque ela é, gente, ela é, você entendendo ou não, você acreditando ou não, você achando que a agroecologia dá conta ou não de matar a fome do mundo, porque às vezes eu escuto isso, né, tá, a agroecologia fica meio coisa de hippie, sabe, bonitinho, tem a hortinha, orgânicazinha, né, que bonitinho, acho que é coisa de hippie, de ficar abraçando árvore, sabe, não que não seja também, não possa ser também, né, passa por isso, mas a gente está muito além, o espírito da agroecologia está muito além disso, enquanto ciência, enquanto movimento, enquanto prática, enquanto estar junto. E como que a gente fica junto, separado, né? Então, a minha fala vai um pouco nesse ponto, né, do espírito da agroecologia. O que é o espírito da agroecologia? O espírito da agroecologia é esse agir em rede, né, esse agir em rede que em tempos como o nosso, de distanciamento social, de falta de recursos, de violência, como que a gente constrói? Como é que a gente faz para superar esse tempo fazendo coisas, né? Então, é muito gratificante, eu sinto uma satisfação muito grande, realmente, de estar aqui hoje, porque eu acho que não é só mais uma mesa, né, num formato, para não deixar o festival para trás, não, eu acho que a gente está aqui hoje é realmente a prova, né, de que a agroecologia é muito mais do que vender orgânico, comer orgânico, plantar orgânico, sabe? É muito mais do que isso. E falando um pouco desse agir em rede, né, e aí entrando um pouco na trajetória do núcleo de agroecologia que eu coordeno em Campinas. Eu sou professora de sociologia, eu venho para Campinas em 2016 por conta do concurso, de ser chamada também, e nesse momento eu estava com um bebê de quase 1 ano e meio, um bebê de 1 ano e 3 meses, e no meio de um pós-doutorado, né? Eu não entro na agroecologia pela porta da frente, eu entro pela janela, porque eu comecei a estudar no pós-doutorado economia política e a questão do agronegócio, né, vinculada ainda a um rabicho do doutorado que tinha ficado para trás, sabe aquela coisa que você queria estudar, mas não podia, porque sai do objeto, você não tem mais tempo, então ficou lá, que era o tal do desenvolvimento sustentável. Nossa, que maravilha, desenvolvimento sustentável, né, que coisa maravilhosa, mas aí você começa a ver que o desenvolvimento sustentável mata gente, que o desenvolvimento sustentável, né, tem latifúndio, que o desenvolvimento sustentável está aqui, que a indústria farmacêutica e a agroquímica, que porra é essa? Né? E aí eu caí na agroecologia, né? Eu tinha um supervisor muito perspicaz à época, que falou, olha, Érica, eu acho que você tá faltando a tampa da panela agora, né? Você já viu o caldo, você precisa tampar essa panela, e eu acho que a sua panela é a resistência a tudo isso aí que você está encontrando na produção de alimentos dentro dessa perspectiva do desenvolvimento sustentável. Então, eu entro na agroecologia pelo caminho da economia política. E foi quando eu entrei em contato com o pessoal do Milton Santos, em 2016, que eu cheguei no Instituto Federal, mesma coisa que o Flávio falou, um campus totalmente, né, com eixos de formação na área de informática e na área de indústria, na área de eletroeletrônica. E chega eu lá, né, com
mãe naquela loucura, e viajando, porque eu não morava em Campinas, e querendo fazer extensão, porque, nossa, aqui dá para fazer extensão? Dá, nossa, então, aí os amigos de Marília fizeram a ponte para eu conhecer o pessoal do Milton Santos, e eu comecei com o primeiro projetinho de extensão, só eu e um bolsista, para falar de educação política e educação ambiental. E todo mundo olhava como, né, tipo, ai, deixa lá, né, sabe aquelas coisas? Aquele projetinho, tem a professora aí que faz um projetinho, deixa ela fazer o projetinho dela. E eu comecei com o projetinho. E segundo semestre de 2016, chega um maluco da geografia, um professor da geografia, e abre-se o edital do CNPq. E a gente, vamos mandar? Vamos. Ninguém se conhecia muito bem, mas a gente sabia que dava para fazer alguma coisa, né? Mas mesmo no campus onde não tem agrárias, onde não tem biológicas, onde não tem nenhum eixo de educação, né, em termos de licenciatura, vamos tentar. E a gente se juntou com o pessoal ali do Instituto, professores da área de Ciências da Natureza, da área de Tecnologia, que pensava um pouco fora da caixa, né, que pensava a questão da alimentação, já tinha um professor Márcio, que já pensava a questão da alimentação pela via da segurança alimentar, a professora de biologia, e a gente montou o projeto. E, por incrível que pareça, o projeto foi aprovado. E aí todo mundo, nossa, e a gente tinha dinheiro, né? A gente tinha dinheiro para fazer o ensino de agroecologia aparecer de outro jeito, né? Porque antes era o projetinho. E a gente começou a crescer, um monte de gente começou a colar na gente para fazer junto, querer conhecer mais o assentamento. A gente chegou a fazer visitas no assentamento com um ônibus lotado, né? Ônibus grande, não era pequeno, não. Ônibus de 37 lugares. E a gente começou a ver que as pessoas tinham interesse, né, em conhecer o que está, né, do lado de lá, né, que é suscitar o interesse por de onde vem a comida que eu como. Será que eu como a comida mesmo? Será que o orgânico gourmet, né? Será que é assim mesmo? A alface tem que custar 5 pau, né? Para eu comer orgânico? Ai, meu Deus, o orgânico, nossa, ai, tenho um ódio disso. E aí a gente falou, não, vem cá, vamos ver quem produz, né? Vamos ver como é que produz, vamos ver quem é essa gente. E começamos o trabalho. Então, esse Agir em Rede esteve presente desde o começo do trabalho do NEAIS, que é o Núcleo de Estudos em Agroecologia, Educação e Sociedade, lá do IFSP de Campinas, e sempre veio embolada a questão do ensino com a questão da pesquisa e da extensão, principalmente da extensão tecnológica, porque a gente também não podia ignorar dentro da instituição, nós estávamos num campus onde os eixos formativos eram da tecnologia. E que alegria foi poder contar com colegas, né, que tinham interesse nisso, porque os alunos começaram a levar. Os alunos faziam as visitas no assentamento, trocavam ideia com os agricultores, falavam, professora, dá para a gente criar um negócio que eles vão irrigar a terra sem precisar ir lá, porque tem lote que é longe da casa da dona Leni. Falei, é verdade, então, vocês conseguem fazer? Eu acho que se algum professor ajudar, consegue. Falei, bora lá, vamos achar esse professor. Então, isso começou na informática, isso começou na eletroeletrônica, e o projetinho foi virando um projetão. A gente conseguiu 2 fomentos do CNPq, um para implantação de NEA, outro para implantação de NESAM, que é o Núcleo de Estudos em Segurança Alimentar e Nutricional, e o trabalho foi crescendo, né? E aí, como manter esse trabalho, que é gente, que é contato, que é movimento, que é estar lá no assentamento todo mês, né? Tinha época que a gente estava a cada 15 dias, tinha época que a gente estava toda semana. A gente ofereceu o primeiro curso, né, de segurança alimentar e tecnologias sustentáveis para a agricultura familiar no assentamento. Foi a primeira vez que um curso do Instituto saiu do Instituto lá no campus e foi para a comunidade. A gente fez, né, a doideira, mas deu certo, fizemos. A segunda edição já foi feita aí no Cefol, né? Falo aí, parece que eu estou aí mesmo, né? No Cefol, já próximo ao pessoal do Marielle. E a terceira edição a gente pôde ofertar no nosso campus, na nossa casa, né, que é a sede do Instituto Federal de Campinas, no Campo Grande, que é na região noroeste de Campinas, para quem não conhece. A gente começou as atividades lá no segundo semestre de 2019, mas fomos, né, arrebatados pela questão da pandemia e ainda não conseguimos consolidar a nossa escola do jeito que a gente quer, do jeito que a comunidade precisa e do jeito que a gente gostaria, mas, né, isso vai passar e a gente estará lá. Mas como que a gente conseguiu manter esse espírito do agir em rede, né, como a gente conseguiu
esse ânimo da agroecologia para continuar numa época em que a gente não tem contato. E, bom, vamos ver o que dá para fazer aqui, né? Quem me conhece sabe que é muito assim, eu reclamo, eu fico louca, tal, quando as coisas saem do controle, mas depois eu falo, ó, o que dá para fazer disso aqui? Né? E foi exatamente a mesma coisa. Peguei os parceiros que ainda estavam com a gente, os alunos que ainda estavam conosco, o que dá para fazer? Finalizar projetos em andamento e plantar novas sementinhas, né? E como que a gente conseguiu finalizar esses projetos ainda em andamento? Graças à rede, né? Porque tinha uma rede de colaboração forte ali, presente, e o vínculo com os agricultores e as agricultoras, porque a gente não faz agroecologia sem vínculo, sem um humano ali coladinho, né, sem a troca, e a troca, quando a gente fala de troca de saberes, é troca mesmo, gente, é sentar, chorar as pitangas, né, é pegar o outro, pegar na mão, quantas e quantas vezes eu não fui no assentamento, arrasada, e saí de lá com um sopro de vida, né, porque eu olhava e falava, gente, né, ontem mesmo na feirinha, ontem mesmo quando eu vi a Arielle, quando eu vi a mãe dela, né, tava um vucu-vucu, uma hora de tensão ali no momento, e tal, e a Eunice com aquela, né, aquela calma de... Não é a calma da passividade, mas a calma de quem já passou muitas lutas e resistências e olha e fala, vocês não sabem de nada, né? Vocês não sabem de nada, isso aqui não é nada, a gente vai dar tudo certo, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. E é isso, e é confiar nesse vínculo afetivo para poder usar o WhatsApp, né, para o agricultor que está lá com o nosso experimento e monitoramento, fazer o videozinho da composteira e mandar para a aluna bolsista, a bolsista virar e falar, professora, ele mandou, fica toda feliz porque teve um agricultor que foi lá, porque é isso, você manda uma mensagem aqui, demora 3, 4 dias para responder, você liga e não atende, porque não tem sinal, né, e mesmo assim o trabalho vai andando, a gente tem que ter a resiliência e a paciência de que o tempo, né, não é o nosso tempo, o tempo da instituição, o tempo do relatório, é o tempo da vida, e a vida que a gente está atravessando agora é uma vida diferente. E aí, né, ter a calma, ter a sabedoria, né, que o agricultor e a agricultora sempre tiveram, mas a gente, né, custa ainda a internalizar de uma forma mais orgânica, de que as coisas vão acontecer, a gente tendo controle sobre elas ou não. Então, vamos usar essa rede, né, para que elas consigam acontecer de uma maneira em que a gente possa observá-las, né, com sensibilidade, com carinho, com acolhimento, para direcionar para aquilo que dá do lugar onde cada um de nós está. Porque nós estamos dentro de uma instituição, né, de educação, de ciência, de tecnologia, né, num espaço institucional que é totalmente diferente do espaço dos assentamentos rurais ou dos espaços de agricultura urbana e periurbana, que são os espaços onde a gente está começando a trabalhar agora, lá na região do Campo Grande, né, que é a região do IFSP hoje. Então, foi isso que a gente, né, pensando no ensino de agroecologia na pandemia. Vamos regar as plantinhas que já germinaram para não deixar morrer, e a gente só conseguiu fazer isso pelo vínculo que se criou nesses anos todos de trabalho, pela confiança que os agricultores e as agricultoras têm no nosso trabalho para, né, valer a pena fazer isso, né, subir no morro ou andar até perto da estrada para poder pegar a antena, para fazer o videozinho e mandar para a bolsista, porque ela tem que pôr, né, na comparação dos dados que ela tem, sabe? E se eles não fariam isso, se eles não sentissem que vale a pena, por algum motivo, essa rede, manter essa rede viva. E eu tenho um tempo ainda, já era? Porque eu também tenho uma coisa para falar de curso. Então... Né? Mas depois eu falo. Mas a fala que eu queria ter era desse espírito mesmo, né, da rede, porque sem a rede a gente não teria conseguido dar continuidade, né, com esse impacto todo que a pandemia trouxe para nós, aos trabalhos, e não teria conseguido plantar novas sementes disso tudo. Mas sobre as novas sementes, se tiver espaço, eu falo já depois. Obrigada, viu? Obrigada você, Érica. Por enquanto, nós não tivemos nenhuma pergunta no chat, mas tem vários comentários dizendo que a mesa está ótima. Tem gente que está fazendo almoço e está ouvindo vocês aqui fazendo debate na mesa, que a agroecologia é uma escolha de vida mais saudável e mais responsável em todos os sentidos. E a gente ainda tem alguns minutinhos.
uns 5, 6 minutinhos, se vocês quiserem se dividir para falar mais um pouquinho, fazer o fechamento. Eu queria falar do EJA. Posso falar do EJA, gente? Porque eu acho que vale a pena falar do EJA. Assim como o pessoal de Boituva, de Matão, né, colocou aqui a Lei e o Flávio, que nós estamos trabalhando no curso técnico, né, de agroecologia do IFSP, o primeiro curso de agroecologia ainda em caráter experimental, mas que a gente está trabalhando com muito carinho, a muitas mãos. Lá em Campinas nós também tivemos uma oportunidade de trabalhar no projeto pedagógico de um curso EJA, de educação de jovens e adultos, com formação profissionalizante em agroecologia. Também o primeiro, né, da rede do Instituto Federal em São Paulo, e o primeiro do município, né? O município não conta com o curso profissionalizante na modalidade EJA, fundamental, ensino fundamental, não existe um curso profissionalizante. Então, nós seremos, né, a primeira experiência desse projeto também com a prefeitura, com o apoio do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, e com o apoio da Secretaria Municipal de Educação. Então, esse curso de formação profissionalizante na modalidade EJA está sendo construído a muitas mãos mesmo. A gente teve um desafio grande, que foi engajar a rede municipal, né, nesse projeto conosco, e acho que, né, de novo, ressaltar a resistência, a resiliência, né, da agroecologia para isso, porque quando envolve uma instituição só, já temos todos os desafios, né, que são da burocracia, do administrativo, das pessoas todas, das agendas. Aí, quando você mistura duas instituições, poder público, nossa, aí vira uma loucura. Mas a gente conseguiu, o nosso curso já foi para análise técnico-pedagógica. Quando eu voltar de férias, eu vou ver o tamanho do trabalho ainda que a gente tem pela frente para poder fazer esse curso virar realidade. Mas se der tudo certo, 2021, esperamos também que seja presencial, mas a gente não tem ainda controle sobre isso. Esse curso de educação de jovens e adultos com formação profissionalizante em agroecologia será ofertado pelo Instituto Federal de Campinas, em parceria com o Poder Público Municipal. Esperamos aí contar com o apoio da nossa rede para poder receber os nossos estudantes, os nossos alunos da melhor forma possível e ampliar, né, esse movimento que já existe no Leste Paulista em torno da agroecologia e de tudo que ela representa, né, para o campo e para a cidade. E aí eu já fico por aqui, agradeço, né, a paciência de todo mundo, agradeço meus alunos, que eu já entrei no Facebook para olhar, né, já tinha ameaçado que era para ficar, porque eu quero ver e tal. Então, já um beijo para vocês que eu vi que estão ali, né, agradecer mais uma vez o convite do festival, e é isso. Obrigada. Alexandra, Flávio, querem fazer um fechamento da fala de vocês? Alexandra, quer falar primeiro? Está ruim, vamos ver se melhora. Tá bom. Bom, então, para fechar rapidamente, né, eu queria agradecer mais uma vez a Arielle, ao pessoal do festival, muito bom estar aqui com vocês, muito bom falar de agroecologia com a Alexandre e com a Érica, né, trazer um pouquinho dessa experiência dos nossos núcleos de estudo em agroecologia. Feliz de te ouvir, Arielle, eu também, né, uma trajetória parecida, a agroecologia muda a minha vida, eu só sou professor hoje do Instituto Federal por conta da agroecologia, tá? E eu acho que a agroecologia é isso, é transformação o tempo todo, é resistência, é resiliência e é mudança de vida. Se nós queremos um mundo melhor, a gente está trabalhando no caminho certo, a agroecologia pode contribuir com isso. Se eu tiver enganado, alguém que me prove o contrário. Não achei ninguém com argumento suficiente hoje para provar isso, o contrário, como a Érica falou lá atrás. A gente é louco, a gente tem projetinho, a gente faz coisinhas que estão ali, mas essas coisinhas estão transformando as vidas, as nossas e as das pessoas, né? Então é isso, obrigado, muito feliz de estar aqui com vocês, parabéns pelo evento, e já aproveito para colocar o Instituto Federal de São Paulo, Campus do Boituva à disposição,
se vocês quiserem, para qualquer coisa, e também para os agricultores, para todo mundo que quiser contribuir, quiser saber um pouquinho mais de agroecologia, estamos à disposição, tá bom? Obrigado, gente. Voltei. Pode fazer seu fechamento. Gente, vocês estão me ouvindo? A minha internet aqui no centro urbano, assim, tá super ruim. Aí imagina dos agricultores, né? Como o Flávio estava falando, na fazenda Pirituba, né, Flávio? O pessoal, como é que é o nome da fazenda? Ipanema. Ah, Ipanema. Ipanema. Lá em Boituva, pessoal, as torres das operadoras é tudo em cima do morro, pertinho do assentamento. E o assentamento fica no pé do morro. O que acontece? Dá aquela sombra de sinal, ninguém tem internet no assentamento. Para eles conseguirem, eles têm que subir no morro, né? E aí a subida é grande. Então, assim, vocês verem como né, aquilo que a gente comentava sobre as desigualdades é grave, né? Mas eu queria encerrar dizendo duas coisas. A primeira, que sem feminismo não há agroecologia. Ou seja, a gente precisa olhar, tanto no aspecto da pandemia, no momento que a gente está vivendo, ou em outros momentos que não são pandêmicos, né, as desigualdades de gênero vividas pelas mulheres no campo. Alguém escreveu aqui no chat, o Juliano, que eu achei bem importante ele lembrar, que o Fórum recomenda fortemente que os manuais de procedimentos dos SPGs e OCS explicitem que a violência de gênero não será tolerada e implica na suspensão do certificado do responsável, né? Criar essas formas de você olhar para o campo e para a construção da agroecologia, entendendo essas desigualdades de gênero, é muito importante. As institucionalizações desse processo são importantes, e por isso que o nosso curso tem como um dos eixos principais o feminismo, justamente para a gente entender essas desigualdades e construir possibilidades de modos de vida que são igualitários entre os gêneros no campo, né? E aí tem o recorte de raça, de etnia, que não é uma questão que eu me sinto muito à vontade de falar, porque eu não estudo, né, mas que tem várias companheiras que estão trazendo essas questões que são também fundamentais para a construção da agroecologia. E, por último, queria lembrar da música do Gilvan Santos, né, tão cantada e entoada pelos movimentos sociais nos anos 2000, que eu não vou sair do campo para poder ir para a escola. Educação do campo é direito e não esmola. Então, esse processo de luta pela educação do campo, pela luta pela educação da agroecologia, permanece nos nossos corações, nos nossos anseios, na nossa militância e na nossa luta pelas institucionalizações, né? E pensar nisso, nesse momento, é importante como resistência. Então, é isso, obrigada, adorei estar aqui com vocês e seguimos na luta. Muito obrigada, Alexandra. Uma pessoa perguntou no chat como pode ter mais informações sobre o curso. Tá rodando aqui, ó, no fim da tela, o site do NEAS, para quem quiser conferir e lá ver o site, muito bacana. E é isso, gente. Pode, Érica? Você quer falar? Em um minutinho? Eu tento. Eu tento. Não, sobre a informação do curso, gente, a gente precisa de um processo ainda administrativo, né, para que ele realmente possa ser ofertado. Nós concluímos o projeto pedagógico de curso, ele seguiu o primeiro degrau, que é essa análise, né, técnico-pedagógica. A gente tem que fazer os ajustes, né, de caráter ainda administrativos, pedagógicos, mas em breve eu espero que no próprio site do NEAS a gente vai deixar informações. Em breve no site do campus deve aparecer uma consulta, um convite a uma consulta da comunidade, né, sobre o curso também. A gente fez uma primeira consulta em julho, ainda tímida, porque a gente estava ainda no meio do vucu-vucu, não sabia ainda como é que ia conseguir avançar com a coisa, mas avançamos. Então, em breve também
eu passo para o pessoal do festival, quando essa consulta estiver à disposição, aí vocês vão ter essas informações que eu disse mais organizadas, né, institucionalmente falando, e vai ter um processo seletivo, depois que a gente passar todo o processo burocrático de aprovação do curso dentro da instituição, a prefeitura vai fazer um processo seletivo específico para esse curso, tá? Vai ser específico para esse curso, porque ele tem um caráter diferente, além de ser experimental na nossa instituição, ele também é o primeiro convênio da prefeitura conosco, nesse aspecto, então, mas vocês vão ficar sabendo, a rede é grande, a rede é forte, e a gente vai divulgar, tá bom? Com relação ao site, é um pré-lançamento, né, extraoficial, de um trabalho também de um bolsista nosso, muito querido, João, e do professor André Bordignon, que organizou, de alguma forma, todas as experiências desses 3 últimos anos de trabalho do NEAIS. Convido vocês a visitarem, tem bastante informação ali dos trabalhos que nós, né, desenvolvemos junto com o pessoal do assentamento Newton Santos, e espero colocar agora novas experiências, né com além desse território que a gente já trabalhou, com o território da nossa escola, agora do Instituto Federal de Campinas, né, Campus Campo Grande, lá na região noroeste, e vamos rechear esse site de experiências novas agora. Era isso, então, acho que o pessoal perguntou, né? Então, muito obrigada, Flávio, Érica, Alexandra, a todos e a todas que estão assistindo esse debate, e a organização do festival, né, que está todo mundo trabalhando para fazer que essa coisa maravilhosa aconteça. Então, só lembrando que 13h vai ter o cantor e compositor Adolar Marim. Então, a tarde inteira a gente tem programação aí para todo mundo acompanhar. Então, nós ficamos por aqui, gente. Muito obrigada.